Bem, nós estamos aqui no Caldeirão do Deserto, o famoso Caldeirão do Beato Zé Lourenço, onde viveu-se uma das primeiras experiências socialistas do Brasil, também motivados pela religião católica. O Beato era um homem de muita fé, trazia as pessoas para o trabalho e para a oração. Nós estamos aqui com três memorialistas, que é seu Dejaci, Augusto, o Zé Romeiro, e também nós estamos com o professor Crispim. E nós vamos aqui colher deles aqui, a primeira vez que eles estão andando aqui, a impressão que eles estão tendo em fazer essa visita ao Caldeirão. Vamos começar aqui pelo seu Dejaci. Como o senhor se sentiu vir aqui? O senhor gostou dessa vinda? Gostei, foi especial essa vinda, esse passeio foi bem aproveitado. Professor Crispim. Ô, Jesus, eu me senti com uma emoção muito grande, emocionado, porque eu sabia das histórias da comunidade do Beato, que era muito produtiva, era um povo que só cuidava do trabalho, da família e da religião, pessoal que rezava não tinha maldade, não tinha nada, e foram destruídos por, digamos assim, inveja. Inveja das pessoas que viviam nas proximidades, inveja da igreja, porque eles produziam muito, tinham muitas coisas, e essa inveja causou a destruição. Isso deixa assim uma mágoa na gente de saber que foi um próprio filho do Cariri, filho do Crato, que fez a destruição, que foi o brigadeiro Zé de Macedo. Isso é muito triste para a gente, porque se fosse um lá do Rio Grande do Sul, de outro canto, talvez não desse esse ranço todo na gente. A gente não tivesse essa mágoa tão grande. Seu Dejaci, o senhor como memorialista, o senhor já tinha conhecimento da história do Beato? Só da história. Eu, desde 38 eu tinha a história do Beato Zé Lourenço, quando houve a destruição, as perversidades. Aí desde essa época que o senhor tomou conhecimento, Foi, né? eu tinha 6 anos. E qual é a impressão que o senhor tem do Beato? Como o senhor considera essa vida do Beato, esse trabalho que ele fez aqui? Ele era religioso, era rezando, era acho que receitando o povo, ele era só fazendo bem e uns homens trabalhando para dar produção da agricultura. Zé Romeiro, que é também memorialista. Zé Romeiro, qual também é a sua impressão com relação ao Beato e também essa visita que você está fazendo, que inclusive foi você que motivou essa nossa vinda hoje aqui? Jesus Leite, essa é mais uma viagem, né, que a gente faz. Já fizemos várias para lugares e sítios históricos, né, da nossa região. E aqui o Caldeirão do Deserto, de Santa Cruz, ainda não tínhamos vindo, eu não conhecia. Eu fiquei admirado da topografia. Eu achava que aqui era um lugar mais plano, né? Mas é muito acidentado, né? Tanta quebrada. Não sei como é que eles conseguiram produzir tanto aqui, né? Porque aqui tantos morros, serra e tudo, e aqui eles tinham engenho de cana, de açúcar, tinha casa de farinha, produziam muita coisa aqui, não é? E aqui foi uma experiência de comunidade de fé, não é? Como já se falou, uma comunidade de trabalho, e que produziam em paz aqui, viviam em paz, com fartura, não é? E realmente foi destruído mais uma destruição de comunidades que já tinha a vida de Canudos, né? Há uns anos atrás, no final do século. E aqui até dizem que é parecido, né? O que houve aqui com o que houve em Canudos, né? Foi semelhante. Semelhante, mais ou menos semelhante, né? O que houve em Canudos, né? E destruíram o caldeirão, mas a capelinha, que também fiquei muito admirado da capela, porque é grande, alta, né? Muito bonita, e tem como padroeiro Santo Inácio de Loyola, né? Gostei muito da viagem, né? De ter conhecido isso aqui, e eu que já li alguma coisa sobre o caldeirão, vim logo ver como é o local, né? Fiquei muito admirado e gostei muito da viagem.
Mas, assim, a sua impressão com relação, por exemplo, essa, essa destinação que o Beato deu em trazer o seu povo, em trazer as pessoas que rezam, as pessoas que são devotas para esse lugar e também promover a questão do trabalho como uma solução social. Como você vê essa situação? Olha, era uma comunidade, como o Crispim falou, não é, é como se fosse uma comunidade socialista, né? Ou seja, em que saía do modelo capitalista, né? Que era o modelo agrícola explorado, né? O senhor de terras, né? Os donos de terra. E aqui era de todos, né? Era de todos. Então era uma experiência comunitária, né? De trabalho, de produção e muito importante que inclusive causou a inveja, como o Crispim falou, não é? Dos grandes proprietários de terra da região, né? E era muito importante, né? Essa experiência, né? Mais uma experiência, uma comunidade em que vivia colocando tudo de todos em comum, produzindo bem, não é? E vivendo em paz e com fé, não é? Era uma experiência muito bonita. Professor Crispim, o senhor falava aqui em off de que havia um fator, assim, eu acho que por parte assim da própria inteligência do Beato, foi em produzir, a produção ser feita assim através de uma linha de trabalho. Como era que funcionava isso aí? Funcionava porque quem vinha para cá, que as pessoas não foi ele que trouxe, as pessoas foi que procuraram ele. Elas faziam o que tinham mais habilidade. Um carpinteiro ia cuidar de madeira, um pedreiro ia cuidar de levantar casa, um ferreiro ia cuidar de bater ferro, fazer foice, essas coisas. Então, cada um desenvolvia suas habilidades. E o Beato, todo dia ele ia sagradamente para a roça dele. Se fosse para limpar, ele pegava a enxada, se fosse para brocar, pegava a foice, e ele não chamava ninguém. Ele saía e as pessoas o acompanhavam e trabalhavam. Porque sabiam que toda a produção era para toda a comunidade comer. As pessoas aqui viviam muito bem. É tanto que a produção sobrava bastante do abastecimento da comunidade, que as sobras vendia. E esse dinheiro era para comprar roupa, comprar tecido, os que eram necessários para toda a comunidade. Não tinha assim preferência. Ah, fulano vai ganhar mais, ciclano não. Era toda a comunidade de acordo com a necessidade. Foram contratadas professoras do Rio Grande do Norte para vir dar aula aqui para o pessoal da vila. As crianças estudavam pela manhã, os adolescentes à tarde, e à noite era para os adultos que queriam ser alfabetizados. Mas tudo desobrigado, ninguém era obrigado a fazer nada. Isso era o que eu achava mais bonito na história da comunidade do Beato. Bem, agora vamos aqui, seu Dejaci, esse tipo de comunidade criada aqui, o senhor acha que tinha realmente um sentimento maior? Era, assim, era um exemplo de vida? Essa comunidade aqui era uma coisa, como digamos, uma religião de católica e para trabalhar viviam tudo bem, todos bem, todos. E a produção sobrava ainda das despesas. Rezando, era religioso. E aí a ambição do povo, essas coisas, quando tem uma coisa assim, o povo é contra. Agora eu pergunto aqui, vou perguntar uma pergunta aos três aqui. Diante desse trabalho do Beato que ele fez aqui, desse trabalho, dessa insistência, de não desistir, de sofrer como sofreu. Então, o Beato tem alguma cor de santo, Espinho? Não, eu não vejo assim como santo, mas o pouco que eu pude conhecer dele, que era uma grande pessoa. Se isso for santidade, era santo. Eu tive uma conversa com o seu Antônio Gonçalves, que foi vizinho dele dentro da Baixa Danta,
que ele disse que era a melhor pessoa que teve ao redor do Padre Cício. Era uma pessoa muito bondosa, pessoa boa, viu? Ele não cuidava nada de si. Ele se preocupava com todos em geral. É tanto que as vizinhanças dele pediam trabalhadores para ajudá-los e ele mandava. Isso de graça. E o que ele recebia de pagamento era eles fazerem intrigas do beato com o bispo no crato. Emprestava dinheiro sabendo que eles não pagavam, mas mesmo assim ele continuava emprestando. Era uma pessoa muito boa mesmo. Nunca ouvi nada assim de diferente com ele, ou que ele fazia isso, ou que ele fazia aquilo. Não, jamais. Era uma pessoa do bem. Zé Romeiro, esse exemplo do Beato, ele tem assim, eu estou fazendo essa pergunta aqui, eu sei que não seria até nem muito bem apropriada, mas eu digo assim, santo no sentido assim de ser uma pessoa que realmente ele contribuiu com o progresso da humanidade, principalmente na questão religiosa. Olha, Jesus, ele foi um homem do bem, né? Pelo que a gente lê sobre ele nos livros, nos depoimentos que houve, é uma pessoa do bem, né? Que tratava todo mundo bem, era um homem religioso, né? Que produzia, que vivia em paz aqui, produzindo, rezando. Então, é um homem do bem, né? Essa questão de ser santo, tem muito santo que não é de altar, né? Muito santo que não é canonizado. Diz até no livro do Apocalipse, a multidão de 144 mil, significando milhões, né, de santos que chegam no céu, né? Sem ser santo canonizado da igreja, né? Mas que ter santo que teve uma vida de santidade, ou seja, de procura do bem, de viver em paz, não é? E isso o Beato foi. Seu Dejaci, o senhor acha que o Beato teve uma vida de santidade também? A vida dele era só de rezado, só através de santificação, de rezar, de ajudar os vizinhos, como o padre João Teles, quando tinha precisão para trabalhar no sítio, ele mandava muita gente para ajudar e não cobrava nada. É só de fazer o bem. É um homem do bem. Mas aí a inveja do povo acabaram com a perversidade grande. Ninguém sabe nem quantas pessoas eles mataram. Sem ter crime. Eles não tinham crime. Foram condenados sem crime, né? Foi. Eram trabalhadores. Diga. Como Zé Romeiro me falou, tem muitos santos que não são santos dos altares. E tem muitos santos dos altares que não são muito santos. Isso também tem, porque tem histórias de cada um que se Nós estamos santificou. fazendo aqui, eu estou E o colocando isso. Beato era uma pessoa assim, extrema de bondade. É tanto que nunca ninguém ouviu falar dele procurar uma vingança ou uma enrasca com alguém que fazia o mal a ele. Ele continuava sempre por cima. Eu Sempre bom. estou colocando isso aí mais como assim, uma espécie assim, até de uma brincadeira, né? Só mostrando assim, para ouvir de vocês esses depoimentos, né? Com relação assim, a essa questão de associar a religião, né? Ele está À questão fechado. comunitária, né? Ele está fechado. Então vamos lá, né? Então, Ele não está obrigado a casado todos. de novo para estar fechado assim. Né? Tá legal.